Chegamos à 13ª lição desse trimestre. Esse trimestre estudamos sobre as provas, sobre as provações, provados no fogo. Usamos muito uma palavra, crisol, que é o cadinho, é onde o metal é fundido para ser purificado. Vimos como os seres humanos são purificados, como o Senhor disciplina os seres humanos, como o Senhor instrui os seres humanos. Vimos os servos de Deus que foram severamente provados, alguns severamente provados. Personagens bíblicos que fizeram a vontade de Deus e, ao fazer a vontade de Deus, eram provados, o Senhor os purificava. Vimos o apóstolo Paulo, que teve muitas provações, diversas provações. Vimos Abraão. Nesta última semana, nós vamos estudar sobre o Senhor Jesus. Nós vimos ao longo do trimestre as provações dos filhos de Deus. Nesta semana, nós vamos estudar sobre as provações do Filho de Deus. Do Filho de Deus encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, encarnado homem. O verso óreo da nossa lição é um texto de Mateus 27, 46. Mostra o sofrimento, a angústia do Senhor Jesus à morte. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor estava sentindo, o Senhor Jesus estava sentindo o desamparo da separação de Deus por conta do pecado, do meu pecado e do pecado de cada um dos seres humanos, o pecado de todos os seres humanos. Vamos orar, irmãos, pedir a Deus que nos ajude no estudo dessa última lição. Quero te agradecer, Senhor, pelo estudo que tivemos ao longo desse trimestre, quando estudamos sobre o sofrimento, as razões do sofrimento, os motivos, os objetivos do sofrimento para nos purificar, para nos disciplinar. Agora, quando vamos estudar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, quero que o Senhor nos ajude de maneira especial, para que possamos entender, que possamos colocar na nossa mente este sacrifício tão grande que o Senhor Jesus Cristo fez. Como diz lá o texto de Filipenses, não se arrogou ser como Deus, mas se tornou servo, se tornou homem, se tornou sujeito à morte e morte de cruz, tudo isso para nos salvar. Esse foi a aprovação, esse foi o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E quero, Senhor, que o Senhor nos ajude, para que, por favor, possamos entender esse sacrifício e sermos gratos por ele, gratos por um amor tão grande manifestado por Deus Pai, por Deus Filho e pelo Deus Espírito Santo. Amém. Qual a origem do sofrimento, irmãos? Por que é que sofremos? Vimos neste trimestre, o sofrimento existe por causa do conflito entre o bem e o mal. O sofrimento existe nesta terra por causa da queda do ser humano, nossos primeiros pais, que escolheram obedecer a Satanás, atender a Satanás em desatenção à ordem de Deus. Eles usaram a liberdade. A liberdade, irmãos, é uma característica que Deus deu aos homens. Mas a liberdade tem seus riscos. E esse risco, foi o que fez com que Adão e Eva pecassem. Havia o risco. O Senhor correu esse risco, mas ele entendia que valia a pena. Para Deus, a liberdade humana, irmãos, é sagrada. Não existe nada mais importante do que a liberdade humana. A minha liberdade e a tua liberdade. A liberdade de cada um de nós. Mas por conta do pecado, irmão, o Senhor já tinha um plano. E esse plano era o seguinte: ele ia carregar em si mesmo o peso do pecado, o peso do sofrimento causado pelo mau uso da liberdade. Ele se responsabilizando pela queda, ele se responsabilizando pelos pecados de cada um. A vida e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo evidencia o maior dos sofredores. Por que o maior dos sofredores? Porque o Senhor Jesus, irmão, sofreu sem ter pecado. O Senhor Jesus
Enquanto o homem, ser humano, não pecou e nos religou a Deus por toda a eternidade. Ele é quem faz a ligação entre nós, seres humanos pecadores, falhos, que merecemos a morte, ele faz a ligação com o Senhor Deus, doador da vida. Vamos ver nessa semana um pouco sobre a vida de Jesus na terra, na sua terra natal, em Nazaré. Vamos ver também a rejeição e o desprezo a que Jesus foi objeto por conta dos seus conterrâneos, por conta das lideranças religiosas, por conta dos governadores. Vamos ver a angústia do Senhor Jesus no jardim do Getsêmani, poucos momentos antes da sua prisão. A angústia tamanha que fez com que ele suasse gotas de sangue. Vamos ver o Senhor Jesus crucificado e vamos ver os seguidores do Senhor Jesus, aqueles que seguiram a Jesus após a sua ressurreição, após a sua ascensão aos céus, os primeiros crentes. Vamos ver então, irmãos, o que é que nós podemos aprender com os sofrimentos de Cristo e com os sofrimentos também dos nossos primeiros irmãos, aqueles irmãos que inauguraram a igreja cristã. Aqueles irmãos, alguns que conviveram com Jesus, outros que se converteram após a morte do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e que a gente possa ter um estudo espiritual, extremamente espiritual, que possamos entender o sacrifício do Senhor Jesus. A senhora White tem um texto que ela diz que nós deveríamos dedicar 1 hora por dia pensando sobre a vida de Jesus, especialmente sobre os últimos momentos da vida de Jesus, sobre o Senhor Jesus no crisol. E ela diz que se nós fizéssemos isso, a nossa experiência espiritual seria totalmente diferente. Que Deus nos abençoe para que nessa semana nós aprendamos sobre o sacrifício de Jesus e, em aprendendo sobre o sacrifício de Jesus, nos coloquemos cada vez mais ao seu lado, fazendo a sua vontade.